pessoal, estou iniciando esse vídeo aqui para te falar sobre o assunto dos SCP, mais especificamente sobre o SCP-029, que é um dos SCP bastante curiosos e bastante diferentes dos membros da Fundação SCP. Vai se destacar que se você gostar desse vídeo, deixa o like e se inscreva no canal, que é muito importante. Obrigado, então bora iniciar aqui o vídeo. Vai se destacar que cada vídeo da semana eu trago vídeos diferentes. Eu sei que agora eu não estou conseguindo trazer tanto, espero que daqui para frente eu consiga trazer mais. Então bora aqui iniciar esse vídeo, então bora lá. SCP-027. Nome: o Rei de Insetos. Classe do objeto: Euclídeo. Esse daqui é um SCP bastante curioso porque ele não possui controle sobre o hospedeiro, no caso, não possui controle sobre sua anomalia que acontece. Ele está contido numa sala 5x5 e tem 2 guardas membros da fundação contendo a entrada do seu local. Nenhum inseto pode ser encontrado lá, ele fica suspenso sobre uma área e embaixo fica um sugador, como se fosse um aspirador gigante, que qualquer inseto que entre lá acabe sendo absorvido e todo inseto que entra lá dentro deve ser exclusivamente incinerado para que nenhum animal entre. Vai se destacar aqui também qualquer animal, inseto que tente entrar lá, chegue perto no máximo 200 metros, deve ser incinerado. Ele funciona como ele atrai os animais, os insetos no caso, cada inseto, moscas, pernilongos, baratas, ratos, todo tipo desses tipos de animais parasitários e etc, né? Ele atrai que ficam ao seu redor. Vai se destacar que ele não controla essa anomalia e quando um hospedeiro morre, é aleatório totalmente a forma de qual outra pessoa vai adquirir essa suposta habilidade, que ele não possui controle, tanto que vários hospedeiros já sofreram os danos, tanto de animais, como também vários desses insetos atacaram outros membros da fundação que tentaram chegar perto. Ele está sendo contido muito bem e os membros da fundação tentam que nenhum inseto entre lá, no máximo chegue perto de 200 metros desse hospedeiro. E eles ficam atentos para qual membro que vai acabar entrando nesse estado. Mas coitado para essa pessoa que está sendo necessariamente, ela não está sendo contida, está sendo protegida desses insetos, já que a sua anomalia não necessariamente é algo que ela controla, é algo que muito pelo contrário ela atormenta, já que necessariamente nuvens de insetos, de pernilongos, mosquitos e baratas vão ficar ao seu redor e vão ficar em toda a parte do seu corpo, e todos os insetos possíveis vão acabar estando lá, provavelmente ocasionando a morte da pessoa. Então necessariamente estão contendo essa pessoa lá para protegê-la desses insetos e também para proteger outros membros da fundação caso esses insetos acabem se revoltando e se acumulando para, quem sabe, atacar outros membros da fundação e acabar escapando junto com essa pessoa. Então esse SCP está sendo bastante contido pelos membros da Fundação SCP. SCP-028. Nome: conhecimento. Classe do objeto: seguro. Esse SCP é bastante curioso e bastante misterioso, mas é bastante engraçado. Ele não é perigoso. Ele não apresenta nenhum tipo de perigo em questão, mas pode se apresentar conforme o longo do tempo, já que a pessoa sem conhecimento acabará necessariamente imaginando coisas que realmente talvez sejam bastante prazerosas no início, mas no final das contas pode acabar bem mal para essa pessoa. Então vamos falar aqui sobre qual é a ocasião do SCP-028 e qual é a sua suposta anomalia. Ele não é perigoso, tanto que ele é seguro, e ele é classificado como seguro porque, embora todos os testes que supostamente tenham feito com esse SCP, não mudou seu tamanho, não mudou sua altura, não mudou seu perímetro, ele está lá. Como ele não pode ser removido, ele está sendo mantido lá seguro pelos membros da Fundação SCP, pelo menos 2 membros armados para impedir qualquer pessoa que chegue perto dele, e ele fica contido. E a sua localidade é num pátio de estocagem abandonado do lado de uma mineração de cobre em Michigan. E a sua primeira ocasião, sua suposta existência, começou depois que o minerador inventou um reator de fusão fria para uns planos dos Estados Unidos. E simplesmente eles acharam estranho e várias pessoas estavam tendo esses lápis. Quando alguém perguntou para ele o que havia acontecido, ele respondeu que simplesmente ele recebera essa informação do nada, do céu. Então os membros da fundação foram atrás para investigar. Eles acabaram encontrando esse SCP que é chamado de conhecimento.
Mas por que se chama conhecimento e qual é a sua anomalia? É bem simples. Ele está num cubo, num pátio desse local que eu já falei para vocês, e ele está lá porque simplesmente qualquer pessoa que entre nesse raio receberá absoluto conhecimento sobre qualquer área. Qualquer área do conhecimento. Qualquer área do conhecimento possível já existente. A questão é que pode ser a coisa mais aleatória possível, desde útil ou não, não importa, vai ser a coisa mais aleatória. Se você entrar lá dentro, vai receber esse total conhecimento. A questão curiosa é que se você sair e voltar várias vezes, vai ocorrer uma consequência de enxaquecas frequentes, onde essas dores de cabeça vão continuar aumentando e cada vez mais crescendo, cada vez mais, até se tornando bastante desagradáveis e incrivelmente piores. Esse conhecimento que a pessoa acaba adquirindo pode ser total, e embora pode parecer algo extremamente bom, eles não sabem total o limite de qual esse suposto dor de cabeça pode alcançar até matar alguém. Mas o que eles sabem é que totalmente é desconhecido a sua origem, simplesmente está lá, e os membros da fundação estão lá pelo menos contendo para que ninguém chegue perto dele, para que necessariamente acabe gerando grandes confusões, já que, né, você consegue um tal conhecimento, mas você usá-lo de forma consequente, já que necessariamente isso gera uma certa irresponsabilidade na mão de muitas pessoas por aí. Então tem 2 membros lá da fundação armados, guardando a entrada daquele lugar, para que ninguém entre nele. E possivelmente todos os membros da fundação estão contendo aquele local exclusivamente bem para que qualquer pessoa chegue perto lá e eles acabem despachando essa pessoa para não chegar perto desse pátio da fundação SCP. Se você gostou desse vídeo, por favor, peço que você deixe o like, se inscreva no canal. Não deixe de deixar like, gente. Existe muita gente que se esquece de deixar like e acaba prejudicando demais o canal. Deixe seu like, sim. Obrigado por tudo, valeu. Se esse vídeo talvez não tenha te agradando tanto, tem outros vídeos dos outros SCP aqui no canal. Eu sei que existem alguns SCP bastante chatinhos de se falar, mas eu preciso falar todos, se eu não quero pular nenhum, senão vai me dar gatilho, eu ter que necessariamente pular um SCP. Então eu quero fazer todos de uma vez só, até chegar pelo menos nos mais famosos SCPs que estão mais pra frente. Obrigado por você ter assistido até aqui. Obrigado por tudo, valeu e tchau.